Nesta aula de matemática discreta, nós daremos início ao último tópico desta disciplina, que é o tópico de teoria dos grafos. Especificamente, nesta aula, eu vou falar sobre grafos não orientados. Então, os objetivos desta aula são apresentar conceitos e definições na teoria dos grafos, para os grafos não orientados. Então, vamos apresentar o que são os vértices e arestas, quem são essas relações de incidência e adjacência, o que é o grau de um vértice. E vamos também ver dois tipos de representação matricial para os grafos. A ideia, então, é capacitar o aluno a usar os conceitos dos grafos não orientados para modelar os problemas computacionais. O problema da aula de hoje é um problema de demonstração. Eu peço para que vocês demonstrem o corolário aí, usando um teorema que é visto nessa aula. O corolário diz então que todo grafo G, que é aí uma combinação de um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, então a gente diz que todo grafo, o número de vértices que tem grau ímpar é par, ou seja, a quantidade de vértices com grau ímpar vai ser um número par, né? O que é um grafo, então? Um grafo é um modelo matemático que é usado para representar uma coleção de objetos, que aí a gente dá o nome de vértices, né, ou nós do grafo, e eles são ligados 2 a 2 por uma coleção de outros objetos, que são as arestas, tá? Então, no grafo, eu conecto os objetos, que são representados nos vértices, por arestas. Então, um exemplo de um grafo aqui, nós temos um grafo que ele é composto pelos conjuntos de vértice de cardinalidade 4, contém aí os objetos A, B, C e D, e um conjunto de arestas também de cardinalidade 4, por coincidência, que possui essas arestas aqui. Então, as arestas eu posso representar de várias maneiras. Aqui está sendo representado como uma concatenação dos vértices, né? Para indicar então que essa é a aresta que conecta o vértice A e o vértice B, essa aresta aqui. Essa outra aresta é a aresta que conecta o vértice A e o vértice C, essa daqui. Aí a gente tem outra aresta que conecta o vértice B e o vértice C, e a última aresta que conecta o vértice B com o vértice D. Então, o nosso grafo ele é formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Vejam que o par, conjunto de vértices e conjunto de arestas, é o que define meu grafo, e não a representação gráfica dele. Por que isso? Porque a posição dos vértices e a forma das linhas que os conectam são irrelevantes na representação. Eu posso variar, então o vértice pode ser quadrado, triangular, né? As linhas podem ser curvas, fazendo zigue-zague, isso não importa. O que importa é que o grafo representa apenas a topologia dos vértices e arestas, ou seja, como é que quem está ligado a quem, tá? Como é que essas conexões ocorrem. Então, uma definição um pouco mais formal aqui dos grafos, o que é? A gente vai dizer que o grafo, então, vai ser um par de conjunto de vértices e conjunto de arestas, não é? Então, o meu V aqui é o conjunto de vértices e o A é um conjunto de arestas. Veja que esse A, ele vai ser uma relação no meu conjunto V, né? Uma relação em V. Ou seja, esse A, esse conjunto de arestas, ela é um subconjunto do produto cartesiano de V por V. E aí a gente vai ver que pode ser que nós tenhamos variações aqui nesse grafo, dependendo da definição que a gente dá para arestas, tá? Então, nesta aula agora, nós vamos ver uma dessas variações, que é um grafo orientado versus um grafo não orientado. Então, nessa aula a gente vê o não orientado e na próxima o orientado. A gente vai dizer que um grafo é orientado, então, quando as suas arestas especificam claramente quem é o vértice de partida ou de origem e quem é o vértice de chegada. Tá? Então, o destino, né? Então, nesse caso, as arestas elas vão ser indicadas como setas, porque eu tenho uma direção definida. Então, a seta vai sair do meu vértice de partida e vai chegar no meu vértice de chegada, tá? E já no caso do grafo não orientado, que é o objeto de estudo da aula de hoje, as arestas não têm definição, não têm direção definida, por isso que elas são representadas como um segmento, né, uma linha, tá? Alguma coisa que conecte os dois vértices, os dois extremos da aresta, sem indicar a direção, porque ela não é direcionada. Então, aqui, ilustrando graficamente, nós teríamos aqui dois grafos. O grafo da esquerda é um grafo orientado, então a gente pode ver que as arestas especificam claramente quem é o vértice de partida e quem é o vértice de chegada. Já no caso de um grafo orientado, nós não temos a orientação, nós temos apenas a conexão desses vértices, tá? Então, esse grafo aqui, que
que eu estou mostrando para vocês, né, o grafo da direita, ele vai ser o objeto de estudo da aula de hoje e na próxima aula a gente vai ver esse grafo aqui, que é o grafo da esquerda, tá? Então é importante ver que dependendo da definição de grafo, eu posso ter isso daqui, por exemplo, tá vendo que eu tenho duas arestas que conectam os vértices A e B, tá? Isso daqui tá aqui, não é um erro não, é para ilustrar a vocês que isso é possível, depende da definição de grafo, depende do problema que você está tentando mapear. Tá? Então, no material de referência, a gente vê que isso daqui eu posso fazer essa diferenciação, por exemplo, especificando quem são essas funções aqui que conectam os vértices. Tá? E o que é um grafo não orientado, então? Então, ele vai ser um par de vértices e arestas, né? São dois conjuntos, e aí deixando só claro que esse conjunto de arestas, a aresta ela é um par não ordenado de vértices, tá? Então eu posso representar a minha aresta como um conjunto de vértices. Então o conjunto de arestas, ele contém elementos que são conjuntos, onde cada um desses dois elementos sempre vai ser um conjunto binário aqui, né? Esses dois elementos aqui, eles vão ser os vértices, ou seja, são elementos de V, tá? Vejam que, de acordo com o modelo adotado, é possível considerar que o conjunto, né, na verdade o par, vamos chamar de par não ordenado, para não confundir vocês, o par não ordenado UV e o par não ordenado V1, eles podem ser a mesma coisa ou não, depende da definição do modelo adotado para a definição do meu grafo, tá? Então é importante dizer que aqui no nosso caso de grafo não orientado é que essas arestas definidas aqui não tem nenhuma direção especificada, tá? Vamos falar um pouquinho sobre algumas relações envolvendo aí os elementos de um grafo. Então nós temos a relação de incidência, a gente vai dizer então que uma aresta com extremos nos vértices V e W, né, que a gente pode denotar ela aqui, ó, como VW, né, concatenação da indicação aqui dos dois vértices, ou posso representar como um par não ordenado, a gente vai dizer que essa aresta que tem os extremos V e W, ela incide em V e em W, tá? Ela incide, e a gente chama as pontas da aresta de extremos. Então vejam que a incidência ela é uma relação entre o conjunto de arestas e o conjunto de vértices. Então eu tenho que ela é uma relação entre aresta e vértices. Então eu vou dizer que uma aresta incide no vértice A e no vértice B, por exemplo, tá? Já a relação de adjacência, ela é uma relação entre vértices. Então a gente vai dizer que os vértices V e W são vizinhos ou adjacentes em um grafo se e somente se existe uma aresta nesse grafo que tem os extremos V e W, tá? Então aqui vai ser uma relação de adjacência não orientada, que a gente está falando de um grafo não orientado, ela vai ser simétrica entre os vértices, porque se o vértice A está relacionado ao vértice B, o vértice B está relacionado ao vértice A. Tá? Então, a relação de adjacência é uma relação de vértice para vértice. Isso é muito importante diferenciar o que é incidência, que relaciona vértice com aresta, e do que é a adjacência, que relaciona vértices. Porque na hora de fazer a representação matricial, eu posso usar uma ou outra dessas relações para representar, e muda então a minha representação de acordo com o que eu escolhi. O que é o grau de um vértice? O grau de um vértice é o número de arestas que incidem nesse vértice. Tá? Então, eu tenho um vértice V, então a gente vai denotar como D, posso indicar aqui a representação do grafo, né? DG de V ou só D de V, tá? Para indicar qual é o grau do meu vértice. Então, o grau é uma propriedade do vértice e não do grafo. Tá? A gente tem outros símbolos que denotam aqui o maior grau dos vértices de um grafo, tá? Agora sim eu estou falando sobre de todos os vértices do meu grafo G, qual é o maior grau desse vértice? Então, desse grafo, desculpa. Então o vértice com maior grau é o vértice 5, né? Então aqui seria então o maior grau dos vértices do grafo vai ter valor 5, tá? E também tem uma representação para falar qual é o menor grau dos vértices de um grafo, tá? Então essas são as duas notações que nós utilizamos aqui para falar de todos os vértices do grafo, qual é o valor do maior grau e qual é o valor do menor grau, tá? Vamos
Vamos ver se vocês entenderam, né? Então, o nosso grafo de exemplo da aula de hoje é um grafo não orientado. Eu peço para vocês indicarem para mim quais são as arestas que incidem no vértice E, quem são os vértices vizinhos do vértice C, qual que é o grau do vértice A e quais são os vértices que têm maior grau. Veja, eu não estou perguntando qual é o maior grau do grafo, eu quero saber aqui no caso quem são os vértices que têm o maior grau, tá? Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.